Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus que está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 21, para nós meditarmos nesta noite, que o Senhor tenha liberdade a falar ao meu e ao teu coração e que o Espírito Santo venha trazer entendimento, venha a quebrar toda barreira, venha a impedir que qualquer distorção seja, Senhor Deus, lançado no coração de ninguém aqui, Senhor Deus. Que a Tua palavra venha de forma muito especial e que venha penetrar e quebrar cadeias, libertar, Senhor, muitas vezes dos sofismas, das fortalezas mentais que nos impede, Senhor Deus, de chegarmos e entendermos aquilo que Tu queres falar conosco. O capítulo 21 de João nos diz assim, até o versículo 17 nós vamos ler. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Este texto da palavra de Deus, ele traz algo tão inusitado para nossas vidas. Tantas vezes Jesus se manifestou, mas este narrado aqui no capítulo 21 de João, vem falar com a minha e com a tua vida. Vem nos trazer certos ensinamentos e que devemos refletir a respeito, porque estavam se tratando de homens, de pessoas humanas, cheias de defeitos e de falhas. E a presença de um Deus que vem para transformar todas as circunstâncias. O que nós devemos lembrar
que Jerusalém, antes de que João disse depois disso, passou por um período de turbulência. Com a morte de Jesus se instaurou uma perseguição e os discípulos se fecharam. Foram para os locais, ficaram fechados, muitos receosos. Embora o livro de João diz que essa é a terceira vez que Jesus se manifestou, os outros evangelhos, os sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, relatam outras aparições. Aqui ele diz que é a terceira, mas se nós for tentar fazer uma cronologia, nós vemos que houve muito mais aparições antes dessa. Não sabemos precisar, nesses 40 dias em que Jesus se manifestou, quanto tempo faz que aconteceu, em que dia que aconteceu esta aparição, mas nós sabemos que foi pelo menos depois de 2 semanas. O que nós podemos entender é que Jesus tinha avisado os seus discípulos que haveria essa perseguição. Ele disse lá, por exemplo, em Lucas 9, 22, que era necessário que o Filho do Homem fosse perseguido, fosse preso, que os escribas, fariseus, os saduceus, sacerdotes se levantassem contra ele, que ele seria perseguido. Ele deixou avisado. E também ele tinha dito em Mateus 26, 31, que eles se escandalizariam. Nossa, uma trava-línguas aqui. Que eles ficariam escandalizados com Jesus. Por quê? Porque o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Tudo isso ele deixou clarinho, que era preciso ele morrer para que se cumprisse essa obra. Mas a palavra nos mostra que os discípulos nem sempre conseguiam compreender aquilo que Jesus havia falado. Nós vemos em muitas passagens que mesmo eles sabendo que é Jesus, eles ficam em dúvida, se é que é mesmo. Então, nós sabemos que existe um pano de fundo de perseguição e que os discípulos ficaram amedrontados, porque a esperança deles é que Jesus viria restaurar o Estado, Israel, que Roma seria derrotada e eles não estariam mais debaixo daquela opressão política. Eles entendiam que Jesus vinha para libertar eles politicamente de um governo, de uma opressão, de pagarem tantos impostos, mas Jesus vinha anunciar um outro reino que não estava atrelado a este. Mas eles não conseguiam entender, então houve uma certa frustração por parte deles, quando Jesus morreu e nada disso aconteceu. Eles ficaram perplexos, eles tinham expectativas que com todo o poder que Jesus manifestava, ele seria capaz de libertar Israel deste jugo romano. Mas Jesus também tinha dito que não era este o desejo dele, o desejo do Pai. Então, nós vemos que existiam, antes disso, certas preocupações por parte dos discípulos. E quando nós falamos ali, primeiro, para nós entendermos o contexto, a Galileia, dos 33 milagres que Jesus fez, 18 deles foram realizados nessa região da Galileia, próximo ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na realidade, é um lago de água doce. O Mar da Galileia também, no Velho Testamento, era conhecido como Mar de Quinerete. No Novo Testamento, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, é tudo a mesma coisa. Aqui, João diz Mar de Tiberíades, fazendo menção à cidade de Tiberíades, que Agripa, Agripa construiu essa cidade em homenagem ao imperador Tibério, Herodes Agripa. E o Mar da Galileia tem 22 quilômetros de extensão por 12. Então, era um lago bastante grande, cercado por montanhas, e devido a ele se localizar 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, existiam certas condições climáticas que provocavam tempestades, como nós vimos nos outros evangelhos, que Jesus acalmou uma tempestade nesse lago. Então, era um lago que se tornava verdadeiramente como um mar, para nós termos uma ideia. E o que nós podemos ver no versículo 3? O que diz o versículo 3 ali de João?
Você pode colocar para nós, versículo 3? 21:3, né? Então, veja, Pedro estava de frente ao mar, que ele estava tão acostumado. Eles eram como se fossem empresários daquela época, antes de Jesus chamar eles para se tornarem pescadores de homens. Porque eles tinham uma sociedade, Pedro, João e Tiago. Eles tinham barcos e pescavam. E eles estavam ali de frente àquele mar. Jesus tinha dito para os milhares avisar eles que deveriam ir para Galileia, porque lá o Senhor iria encontrá-los. Embora ele se manifestou para os discípulos em outras ocasiões antes. Mas Pedro ali de frente àquele mar, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, ele olhou para o mar e simplesmente disse assim: eu vou pescar. E o interessante é que nós vemos que os demais disseram, nós vamos também. Então, o que eu vejo aqui nesse versículo? Que foi tomada uma decisão de fazer uma coisa para a qual Jesus já tinha libertado eles. Eles não eram mais pescadores de peixes, mas aquele mar atraiu Pedro, que ele sempre foi, podemos dizer, muito apressado nas suas decisões. Ele tomou uma decisão, provavelmente tinha um barco ali à disposição, eu vou pescar, e os demais disseram, vamos contigo, né? O que nós podemos entender aqui nessa situação? Pedro estava olhando para o passado dele. Algo ressuscitou dentro dele. E isso é um perigo para o crente. Deus nos libertou das coisas do passado, assim como eles foram chamados para outra missão, mas ele era pescador, aquilo chamou a atenção dele, e ele tomou essa decisão, e o interessante é que essa decisão vai conduzir ele a uma outra situação de fracasso, mais adiante. Então, nós devemos olhar que existe um perigo, trazer de volta para a nossa vida aquilo que Deus já nos tirou. Aqui é uma coisa bem simples, é somente pescar. E se determinada pessoa disser assim, mas eu vou fumar só um cigarrinho, só um, ou eu vou tomar só um golinho, não vai fazer mal. É uma decisão que foi tomada de forma precipitada. A mesma coisa nós vemos aqui com Pedro. E nas nossas vidas, quantas vezes nós somos tentados a voltar a fazer alguma coisa de qual nós já fomos libertos? As nossas memórias, elas ressurgem quando nós passamos por determinados lugares, parece que aquilo traz de volta alguma coisa. Quantas vezes nós passamos por um lugar que nós tivemos alguma experiência boa, aquilo nos relembra, nos traz de volta, mas muitas vezes essas experiências não são boas. E essa situação de Pedro ali, eu procuro imaginar que ele sentiu aquela atração para voltar a fazer aquilo que ele fazia tão bem. Quem sabe quantas vezes nós, diante de problemas, não trazemos à memória situações que nos trazem uma certa alegria, nos tiram de uma preocupação, porque eles vinham de um estresse grande. Ele pensou, quem sabe, se eu for pescar, passe essa sensação, quem sabe aquele galo louco das ideias que está cantando aqui dentro da minha cabeça, pare de incomodar, porque ele cantou e eu traí Jesus 3 vezes, e isso parece que está cantando na minha cabeça toda vez que o galo canta, dá vontade de torcer o pescoço. Não sabemos, mas é interessante que nós devemos vigiar. Nós não podemos deixar o passado ressurgir. O velho homem foi sepultado lá no batismo das águas. Mas muitas vezes ele tenta voltar. Muitas vezes um gênio nervoso, irritado, briguento, violento, tenta voltar. E nós o tempo todo temos que dominar isso. Então a primeira coisa que nós vemos, Pedro tomou uma decisão precipitada. E com isso, nós vamos para o segundo ponto no mesmo versículo. Só antes, a palavra de Deus fala que nós, como crentes, devemos nos dar
como exemplo em tudo, como está lá em Tito 2:7, em tudo te dá por exemplo. Então, o mundo que olha para nós não pode ver nosso comportamento mundano. E outra passagem diz também que aquele que toma mão do arado não pode olhar para trás. Era comum naquela época o terreno acidentado, cheio de pedras, usando aquele arado, que era madeira, se a pessoa se descuidasse, podia quebrar o arado batendo numa pedra. Então, o sentido é, tomou um arado, vai em frente. Se você olhar para trás e continuar, de repente você acaba estragando o arado, ou seja, causando dano. Então, o sentido é esse, tomou o arado, vai em frente, não olha para trás, não volta a sentir desejo das coisas passadas, mas nós sabemos, pessoas que precisam se libertar de certas coisas, conseguem. Todo dia é uma renúncia, mas chega um determinado momento que a pessoa está passando por um estresse tão grande, uma sensação muito desagradável, e acaba voltando atrás, e, como se diz, pisando na bola, e diz agora, e se sente tão mal, que acaba se afastando de Jesus, dizendo, eu não sou digno de estar na presença desse Deus, eu não consigo dominar meu desejo, minha carne. Os irmãos estão entendendo em todos os sentidos, né? O adúltero não tem que adulterar mais. Aquele que bebia, usava drogas e está liberto, não pode voltar. É uma renúncia. Tem coisas que é renúncia todo dia. Louvado seja teu nome, Senhor. E nós vemos também nesse mesmo versículo o que nós podemos chamar de escolhas erradas. Nós vemos que os demais discípulos, nenhum deles questionou a atitude de Pedro, dizendo que ia pescar. Eles podiam dizer, não, Pedro, você pode ir. Eu vou ficar aqui, eu vou aguardar o mestre. Ele falou que era para vir para Galileia, porque ele iria se encontrar conosco. Mas ninguém teve a capacidade de dizer, não, pode ir você, eu não vou. Então, muitas vezes, as nossas escolhas são afetadas por pessoas que nós julgamos acima de nós, ou que nos dão um certo exemplo. Assim como Pedro era como um líder, e tudo que ele decidia fazer, os outros meio que acompanhavam ele. Então, quando Pedro fez isso, os demais se influenciaram com isso e fizeram uma escolha também errada, de seguir ele a uma situação que vai trazer consequências. Então, quantas vezes nós fazemos essas escolhas? Você já fez escolhas que adiante depois você pensou, poxa, não devia ter feito essa escolha me levou a uma situação muito desagradável. Se eu tivesse pensado, se eu tivesse orado, se eu tivesse perguntado para Deus, o crente não pode tomar decisões por impulso. Vai fazer um negócio, tem que orar. E olha que orando mesmo, às vezes a gente acaba entrando numa cilada, não é verdade? Então devemos orar, não podemos agir por impulso, porque parece bom. As aparências enganam. Com Deus é diferente. Não foi o caso quando o próprio profeta Samuel, diante dos filhos de Jessé, quando chegou o primeiro deles, não, esse é o rei, pelo porte, pela aparência. Acho que era Eliabe, né? Então, Eliabe, na realidade, era um homem que Deus rejeitou. Mais adiante nós vemos que ele zomba de Davi, dizendo, com quem que você deixou aquelas tuas pouquinhas ovelhas lá, para vir aqui olhar a situação do exército? Então, muitas vezes a aparência também engana. Nós temos que andar pelo discernimento espiritual. Então, essas escolhas nos trazem consequências. Então, nossas escolhas precisam ser pensadas, nós devemos analisar muito bem, orar, pedir para Deus, porque muitas vezes nós gostamos de nos enganar, não, mas esse serviço que Deus, essa porta que Deus abriu é para mim. Tem tudo o que eu preciso.
até mesmo te tirar da presença de Deus, muitas vezes. Então, às vezes nós ficamos questionando, e eu falo isso por mim mesmo, porque quando Deus fechou a porta de emprego para mim, em 2002, quando a firma fechou, Ele não abriu mais, e foi uma briga, eu brigava todo dia com Jesus na oração, e chorava e clamava. Até que, olha, de 2002 até 2016, não foi que nós fomos naquela viagem? Foi que aí um profeta me deu de dedo no aeroporto, a gente voltando da Europa, né, que nós tínhamos ido. Deus faz coisas maravilhosas, né? Ele deu condições de me vestir, de me cuidar, de fazer eu viajar para fora do país. Antes eu trabalhava como analista de qualidade e ganhava muito bem. Eu não precisava ficar controlando contra-cheque, nada, pagava as festas, mas não tinha Jesus. Aí ele fechou a porta, porque se ele abrisse, o que ia acontecer? Com certeza não ia fazer aquilo que ele queria, mas demorou aí, ele foi paciente comigo. Até que esse profeta dizer, você para de pedir para Deus abrir porta, porque Ele não vai abrir porta para você. E se você insistir, a partir daquele dia, daí eu tomei um susto. Se você insistir, não vai dar ruim, como diz para você. Aí eu aquietei meu coraçãozinho, né? Porque o homem se sente, né? Se sente assim, frustrado. Muitas vezes o peso das coisas está sobre o homem, mas e se Deus é o teu patrão, não tem patrão melhor? Não sei por que eu estou falando isso aqui agora, já foi para um outro extremo, acho que Deus quer falar com alguém. Então, a gente tem que ter paciência. Ele é o nosso patrão, e não existe patrão melhor que ele, né? Então, aquilo que é bom para um não pode não ser para outro. Então, nós não podemos, como crentes, induzir ninguém a nada. Pedro, de certa forma, fez uma indução indireta. Porque ele deveria ser o primeiro a não tomar decisão nenhuma, mas como ele era um certo líder, os outros acompanharam e acabaram entrando numa encrenca. Mesma coisa Davi. Deus tinha dado tudo para ele. Ele já não precisava ir para a guerra porque tinha um exército excelente, mas ele ficou no palácio. E numa dessas passeadinhas pelo terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele podia ter tomado a decisão que não precisava daquilo, porque foi falado para ele que essa mulher era casada, e com um dos seus valentes. Se a gente for ver, Urias tinha um caráter impecável. A palavra diz que Davi tentou de todo jeito fazer com que ele ficasse junto com a esposa para cobrir o pecado dele, mas ele preferiu dormir nas escadas do palácio, sabendo que todos os seus companheiros estavam na luta lá. Ele podia ter escolhido não fazer aquilo. E o que veio sobre ele? Sobre sua família? Quanta tragédia! Ló podia ter escolhido não ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, lá do Jordão, quando teve que se apartar de Abraão. Ele podia ter dito, Abraão, meu tio, tudo que eu tenho eu devo a você. Escolha o Senhor para onde o Senhor vai. E me diz para onde é o melhor lugar para ir. Mas ele escolheu, como diz a palavra, olhou para aquelas campinas verdejantes lá, uma terra fértil, pensando, não levou para lá. E acabou indo habitar no meio de gente terrível, lidando com o pecado todo dia de Sodoma e Gomorra. Então, escolhas podem mudar muita coisa na nossa vida. Então, devemos ter muito cuidado com as escolhas. A terceira coisa que eu vejo também, ainda no versículo 3, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Como é tremendo esse Deus! Eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles sabiam o horário que era bom de ir pescar, o local onde que os peixes normalmente podiam ser pegos. Eles pescavam naquele lugar e sabiam tudo, tinham, como dizer assim, tinham a tecnologia necessária para que tudo aquilo desse certo. Mas a palavra fala que naquela noite nada apanharam. Então eu fico imaginando a primeira lançada de rede. Lançaram a rede, puxaram, nada. Esses peixes devem estar de sacanagem. Ou a rede está furada.
porque isso não é para acontecer. E aí, César, foi a segunda lançada, e nada. Não caiu a ficha, por assim dizer, nossa, mas tem alguma coisa estranha nisso daí. E lançaram mais uma vez. E aí foi. E uma noite inteira teimando com aquilo, e nenhum deles atinou, não é para isso que Deus nos chamou. Quantas vezes nós teimamos, né? Às vezes, eu sou teimoso, como diz a minha esposa, às vezes teimoso é quem teima comigo, não eu. Mas nós somos assim, às vezes insistentes, nós não queremos dar o braço a torcer, não vai ser assim, e ficamos insistindo, e o que acontece? Nada deu certo do que ele estava acostumado. Eles eram pescadores experientes. Mas naquela noite, o que Deus queria ensinar? Aleluia, xaramanagaçô. O que Deus queria ensinar para eles? Lá em João, capítulo 15, verso 5, que está escrito: eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Eles estavam sem Jesus. E quando a gente está sem Jesus no nosso barco, a coisa é complicada. Nada vai dar certo se Jesus não estiver. Nós não podemos fazer nada sem Ele. E ali, aquela noite inteira, né? Pastor Renato, até que horas? Eu estou meio perdido aqui. Não está aqui o pastor Renato? Falta 40 minutos? Tá, obrigado. Não tenho tanta palavra para tudo isso, mas tudo bem. Que gracinha. Hoje eu estou engraçadinho hoje. Então vejam, existem situações que nos levam ao fracasso quando nós saímos da direção de Deus. Eles saíram daquilo que Deus tinha chamado. E o que eles experimentaram como pescadores experientes? Fracasso. Fracasso. Quantas vezes nós achamos que, pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade, pela inteligência, por conhecimento. Teve uma vez, eu tenho uma dificuldade visual, que toda vez que eu vou renovar a carteira é quase um parto, como se diz. Sofro demais, porque chega lá na hora e não enxergo aquelas letrinhas. Tive uma lesão no nervo óptico. E antes de aceitar Jesus, o que eu fazia? Eu mexia os pauzinhos, como se diz, meu irmão conhece tal pessoa lá, já vamos falar, já vamos resolver, eu vou lá e não vou ter estresse. Era assim. Só que depois que eu aceitei Jesus, a coisa não funcionou desse jeito. Eu tentei até, mas não deu. Ai, Jesus amado. E é tão tremendo isso, só um instantinho aqui. Que eu lembrei agora. Eu precisava renovar a carteira e orei. Pedi a Deus misericórdia. Naquela época ali no Auer, no Detran, não era como hoje, você se cadastra e te diz aonde você tem que ir, era ali. E eu fui lá e daí tinha duas pessoas atendendo, tinha um homem e a mulher. E a mulher eu achei que era encrenca, né? Como a gente julga, né? Eu pensei, ai meu Deus, que eu não vá com aquela mulher. Mas de repente foi ela que me chamou. Daí eu cheguei lá, mostrou o aparelhinho lá, eu olho naquele aparelho, nossa, embaralha tudo, não dá muito certo, e não conseguia, daí ela colocou a régua de Snellen na parede, e eu comecei a ler, e não dava certo. De repente, essa mulher começou a me ajudar a ler. Tá. E ela perguntou, pelo meu nome, que ela era, acho que chilena, ela perguntou se eu tinha, por ser Ramírez, meu nome, né? E aquela mulher me ajudou ali, me passou daí, eu falei, meu Deus, como o senhor tremendo, né? Era para eu reprovar. E Deus usou a pessoa que eu olhei assim, não, aquela ali acho que não vai dar muito para o meu lado. Então, Deus nos ensina o tempo todo, não é? E é tão tremendo isso. Só Deus na causa, né, quando nós temos essas situações. Então, veja só. A outra parte também, no versículo 4, se for ver, sendo de manhã,
Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Se nós formos ver pelo texto, 200 côvados dá em torno de 90 metros. Já era de manhã. Será que é muito difícil você reconhecer alguém com que você conviveu 3 anos e meio praticamente? Será que seria difícil reconhecer alguém? Será que seria difícil reconhecer Jesus com quem você conviveu por anos? Eles não conheceram. E isso é tão tremendo, porque o que eu entendo com isso? Que quando nós vamos nos afastando de Deus, nós passamos a não reconhecer Ele. Nós passamos a achar que Jesus não está na situação. Muitas vezes nós culpamos o inimigo por certas situações, quando é Jesus que está permitindo determinadas coisas. Aqui, fisicamente, eles não reconheceram, mas espiritualmente, muitas vezes, nós também não reconhecemos Nagas. Deus manda eu te dizer que Ele tem algo com a tua vida que você não está entendendo. Tem sido complicado a situação que se passa em geral na tua vida. Você olha e fala, mas como que pode Deus estar permitindo isso? Ele está forjando algo em você. Existe uma situação que te desmorona e que Deus quer te fortalecer. Então Ele permite, muitas vezes, Ele permite certos testes, mas esses testes não são aqueles testes que vêm para derrubar, que vêm para te desmontar, como se diz, para tirar teu chão. Não. É situações que Ele vai trabalhando para quê? Para que a cada vez que as coisas vão acontecendo, a tua mente tem que acompanhar o que Deus está fazendo e entender, não, Senhor, eu entendo que essa situação é só o Senhor, e é o que Ele te diz, é só através da graça dEle, é só através do agir sobrenatural dEle. Eu não sei qual é a situação da tua vida que está acontecendo, mas Ele está te dizendo que é só pelo mover dEle, e isso vai acontecer. Então não se adiante, não permita que sofrimento adentre a tua alma e roube aquilo que Deus está te mostrando aos pouquinhos, porque Ele tem te cuidado de tal jeito, te protegido. Você mesmo tem visto que Ele tem protegido você de situações piores. Então aquieta o teu coração, que no tempo certo tudo isso vai se esclarecer e não vai passar de uma lembrança que vai ficar lá atrás, e você vai glorificar Deus com isso. Jesus querido. Em Provérbios 3, verso 5, diz que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Ou seja, eu não posso confiar naquilo que eu acho, mas preciso reconhecer Ele em todos os meus caminhos, porque somente Ele vai endireitar as minhas veredas. Então precisamos dessa confiança plena, absoluta, porque Ele não nos tem desamparado. Não tem desamparado. Louvado seja, Senhor, Teu nome. Então, com isso, nós devemos tomar cuidado para nós não esfriarmos na fé. Não deixarmos que as dúvidas venham assolar. Por mais que pareça que Deus não está. Não está vendo, que nós costumamos dizer, Senhor, você não está vendo? Ele está. Senhor, você não vai fazer nada? Ele vai. Mas a nossa ansiedade, o nosso querer, muitas vezes quer que as coisas no nosso tempo, no nosso modo, e eu sei que é difícil, eu sou assim também. Às vezes, diante de Deus, eu falo, Senhor, por favor, olha o meu estado emocional. Por quê? Porque eu chego diante dEle como filho, eu me apresento como filho, eu tenho aprendido a fazer isso. E Ele acolhe, por mais que Ele me diga não, mas eu quero chegar diante dEle como filho. Louvado seja, Senhor, Teu nome. A palavra de Deus também, nós não podemos viver com as experiências, que Deus nos deu no passado. É muito importante a gente, a
A cada época da nossa vida, não ficar, Deus fazia lá atrás, como o Gideão, quem é feito daquele Deus que libertou o povo lá no Mar Vermelho? Nosso Deus, Ele age o tempo todo. Nós não precisamos olhar para o passado para lembrar das coisas que Deus fez, porque o tempo todo Ele está fazendo. Se nós olhamos para o passado com as coisas que Deus fez, é para glorificar Ele, dizer, nossa, o quanto que o Senhor já fez na minha vida. E é tão interessante que quando a gente é novo convertido, existe um cuidado paterno da parte de Deus em nos fazer coisas assim, que nós pensamos, puxa, Senhor, não, né? Coisas tão tremendas que, como que eu posso dizer, tem uma vez que eu queria ir no culto, eu fui no antigo Big ali, que já fechou ali das torres, e eu precisava achar um produto lá, não sei o que era, se era fósforo, que acabou em casa, e eu andando por aqueles corredores lá, e nervoso, porque tinha que ir para o culto, daí eu falei, Senhor, meu Deus, me ajuda, onde que está esses fósforos aqui, não acho ninguém para me avisar. Eu estava andando, de repente, no corredor, eu vejo um galão de, como que era? De amaciante caiu, do nada, não tinha ninguém naquele corredor, e na minha mente veio assim, acho que Deus está me apontando onde está. E dito e feito. Então, essas coisinhas simples, é só Deus com o novo convertido. Hoje em dia, lógico, Ele não vai precisar fazer isso, porque a gente já tem uma outra experiência com Ele, mas Ele cuida da gente. Então, o novo convertido tem um cuidado paterno, assim, de colo mesmo. Então, só Deus mesmo, né? A palavra do Senhor em Salmos 37:4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Então, nós devemos reconhecer o Senhor em todos os momentos, em todos os nossos caminhos, porque só Ele vai conceder esse desejo do nosso coração. Aleluia. No versículo 5, está aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. O 6. É o 21:6. Não, é 21. Não, 5. É que estava no outro. Então, veja só. Jesus chega de uma forma tão especial. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus, onisciente, sabia que eles não pescaram nada. Mas ao ele perguntar, usando esse termo filho, se a gente vai lá no grego, a palavra que ele usa é como se fosse por uma criança, por um menino, por uma pessoa, de um pai para um filho. Com muito carinho, Jesus faz essa pergunta. Não é para ofender, nem para constranger eles, mas para que eles possam dizer que não tinham. Para entender, quem sabe entender, olha, vocês passaram uma noite inteira e não pescaram nada. Mas ele faz essa pergunta porque o versículo 6, o que ele fala ali? Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Veja só, milagre, uma palavra rema da parte de Deus. E é tão interessante que a obediência que Deus pede para nós é nos detalhes. Lance a rede, mas para o lado direito, não para o esquerdo. É para o direito, é como o Senhor fala. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer do nosso jeito. Jesus, quando dá uma ordem, que nós podemos escolher como fazer, é uma coisa, mas quando ele diz, lança do lado direito, e aí vocês vão achar. Veja só, a segunda pesca maravilhosa, era de manhã cedo, estava na beira da praia. Seria quase impossível para um pescador dizer, como que eu vou pescar aqui na beira da praia a essa hora? Então, quando Jesus nos dá um comando, nós não podemos duvidar. Simplesmente obedecer. Lança a tua rede do lado direito. Quem sabe, tem pessoas aqui que têm feito do seu jeito, Lamanagassuramanai. Tem achado que pode ser do teu jeito, mas aguarde, Jesus vai te dizer como fazer e de que forma fazer. Nós costumamos tomar as nossas iniciativas e fazer do nosso jeito.
Existia um milagre que Jesus estava ali para fazer, mas eles precisavam obedecer. Então, o que eu entendo aqui é que Jesus está reconduzindo eles de novo à obediência incondicional. Aquilo que eles já estavam acostumados antes dele morrer. Eles sabiam quem era Jesus, porém, com a morte de Jesus, muita coisa mudou. Então, existe essa segunda pesca. E na primeira pesca maravilhosa, Jesus convoca eles, chama, como está lá em Mateus 4,19, para eles serem pescadores de homens. E eles tinham ido pescar peixe. E é nessa segunda pesca maravilhosa, Jesus vai reconduzir de novo eles à obediência e prepará-los para aquilo que eles foram chamados. Então, existe aí um confronto amoroso da parte de Deus. É um confronto de amor, dizendo, não, vocês precisam de novo trilhar esse caminho. Vocês estão se dispersando, vocês estão indo para onde não deve ir. Então, existe um Deus sempre pronto a nos reconduzir à obediência. Para Deus não existe lugar improvável. Não existe nada do que Deus não possa fazer. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Você pode estar pensando consigo mesmo, mas essa situação não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Está muito difícil, essa causa de justiça, essa questão de saúde, para nós é impossível, mas para Deus não é. E é isso que Deus está dizendo, vocês podem pensar que aqui não tem peixe, vocês podem pensar que as redes de vocês não estão preparadas, que as redes vão romper na primeira pesca, a palavra diz que as redes estavam se rompendo. Mas aqui, apesar da multidão de peixes, o milagre, nem as redes se rompem. É é tremendo isso que Deus faz ali com eles naquele momento, mas ele não se preocupe, nem a rede vai se romper com tanto peixe. Então, aquilo que Deus tem para a tua vida, não vai deixar de acontecer. Não existe rede que se rompa. Eu não sei, quem sabe, aonde é que você está lançando as tuas redes. Você tem lançado a tua rede numa determinada situação, achando que é aqui que Deus vai trazer a tua bênção. Pergunte para Deus que Ele te oriente. Se não é desse jeito, se não é nessa profissão, se não é desse jeito que vai dar certo, se Deus tem outra coisa, muitas vezes eu pensava comigo, eu quero trabalhar na área que eu sempre trabalhei, mas e se Deus tem uma outra coisa para eu fazer? Em que eu vou ser mais abençoado, em que posso usar mais aquilo que Deus quer para fazer comigo na vida das pessoas. Então, para onde você tem lançado as tuas redes? Tem experimentado fracasso? Nas tuas tentativas, você já está esgotado de tentar? Quem sabe seja a hora de você ouvir Deus dizer, ó, é desse jeito. É desse lado, não é do outro. Estão entendendo? Amém. Aleluia. Não importa que o horário é inadequado, o lugar é improvável, não importa as circunstâncias quando Deus quer fazer. E quando nós olhamos para a circunstância, nós nos atemorizamos. Eu falo isso, mas eu tenho uma dificuldade com ansiedade que misericórdia. Eu sou ansioso. E eu peço a Deus me ajuda a cuidar disso. Minha esposa é psicóloga, mas ela não pode tratar de mim. Não é permitido. Então eu tenho que lidar com certas coisas na misericórdia de Deus. Então vamos lá. Então essa foi a segunda pesca maravilhosa, né? E Deus de novo convoca eles para serem pescadores de homens. O próximo versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então, João discerniu que era o Senhor.
E ele se cingiu com a túnica porque estava nu. Na realidade, ele não estava com a túnica, mas ele estava com as roupas de baixo, um calção, algo do gênero. Não totalmente nu, como a palavra diz, mas simplesmente como se fosse um calção, uma roupa mais tranquila para estar no mar, no caso. O 8. Eles puxaram a rede, cheia de peixes, 153. O 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O 10. Então, Jesus disse, trazei dos peixes que agora apanhaste. Então, veja só, esse Deus é tão tremendo, que ele já estava esperando eles ali, com o peixe, com o pão, porque esse Deus gosta de ser Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se relaciona, o Deus que prepara, porque Jesus sabia que eles passaram uma noite inteira, que estavam cansados, que estavam exaustos, que estavam frustrados, mas este momento ali em que Jesus convida eles para se alimentar, sabendo que eles estavam cansados, estavam com fome, Deus já estava preparado por quê? Porque é comunhão, é o que nós vamos ter hoje aqui também, é comunhão, é participar do pão, é participar do sangue. E Jesus estava ali para alimentar eles novamente. Que tremendo é que Jesus gostava desses momentos de comunhão com os discípulos, de partir o pão, de entregar a eles. Então, esse momento é um convite para estarmos em comunhão. Deus quer comunhão conosco. Deus quer intimidade de Pai conosco. Nagassuramanai, Terebedecai, Lamadais. Eu não sei o que aconteceu na tua história, mas Deus manda eu te dizer claramente que Ele é o teu Pai. Que é Ele que cuida dos teus sentimentos, que é Ele que olha para o teu coração e conhece as coisas mais profundas que navegam ali dentro. Incertezas, inseguranças, esperanças. Ele é Pai. Ele te toma como filho e desconfia, porque eu sou o teu Pai. Eu não sei o que se passou na tua história, mas existe um Pai que não abandona, existe um Pai que não maltrata, existe um Pai que entende as coisas que estão lá dentro, as esperanças, as expectativas, os sonhos. Ele é esse Pai. Ele quer conduzir você pela mão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora estamos indo para o encerramento. Existe algo tremendo agora a seguir. João 21:11 ou 12. Ele chamou para comer. Ninguém ousou perguntar quem era, porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus parte o pão, dá a eles. E já era a terceira vez, como diz aqui no Evangelho de João, diz que é a terceira vez que Jesus se manifestou. Mas se nós olharmos nos demais, tem outras aparições. Aqui ele relata que é a terceira vez, porém, ele apareceu para Maria Madalena, para as outras mulheres, apareceu para 2 a caminho de Emaús. Então, aqui ele relata só como terceiro, não importa para a gente se é o terceiro, se é o quarto. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Esse texto já passei muitas vezes por ele, mas desta vez o Espírito Santo me conduziu a fazer uma pesquisa. E essa pesquisa me trouxe uma resposta para a minha vida, de coisas que eu orava diante de Deus e não entendia. Porque para nós, a palavra amor é única, é amor. Mas no idioma grego existem 4 palavras que representam a palavra amor. A primeira deles é o amor ágape.
é um amor divino, é um amor incondicional, é um amor elevado, é um amor que não tem como, muitas vezes, o ser humano ter esse amor. É só Deus que consegue amar desta forma incondicional, completa, de forma elevada. Então, esse amor é ágape. A outra palavra é o filéu, que é um amor fraterno, é um amor mais próximo, um amor mais, vamos dizer, de mais proximidade, de mais sentimento humano. Né? É um amor muito fraterno, muito de estar próximo da pessoa, de manifestar isso. Existe a palavra storge, que é usada para um amor no relacionamento familiar, de pais para filhos, de esposo para esposa e vice-versa. E existe também o amor eros, que é o amor erótico, que é o amor que é levado para os desejos, né, do contato íntimo. Então, quando eu fui pesquisar, eu vi que aqui, quando Jesus pergunta para Pedro, amas-me, ele está usando a palavra ágape. Ou seja, Pedro, você me ama incondicionalmente, você me ama com todas as tuas forças, você me ama capaz de me seguir, de fazer tudo sem questionar nada. Você consegue me amar desta forma, como eu te amo? Como se tivesse... para nós entendermos, Pedro fala assim, então, para que a gente possa entender, seria como Jesus dizendo assim, Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro responde, Senhor, eu gosto do Senhor. Seria isso que está acontecendo aqui. Pedro, você me ama? Eu gosto do Senhor. Porque é um amor ágape. O versículo 16, tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui também ele pergunta a respeito do amor ágape. Pedro, você me ama de forma completa, incondicional? Você me ama do jeito que eu te amo? Aí Pedro fala, eu gosto, só para que a gente entenda. Né? Na realidade ele fala, eu te amo, mas para que a gente entenda a diferença. Jesus está falando de amor e Pedro está falando em gostar. Seria essa a comparação. Porém, na terceira vez, versículo 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Aqui, a palavra que foi traduzida não é mais ágape. É filéu. Jesus estava aceitando aquele amor que não é perfeito. Ele entendeu e aceitou a forma com que Pedro amava ele. E eu sempre que orava, eu falava, Senhor, eu não consigo te amar como a palavra diz que eu tenho que te amar. Eu não consigo ser essa pessoa que a palavra diz que eu tenho que ser. O meu amor é imperfeito por ti, Senhor. E aqui ele me respondeu que ele aceita o meu amor do jeito que eu amo ele. Então não se entristeça se você não consegue amar Jesus como a palavra diz que nós devemos amar, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Porque nós somos falhos. Ele pode desenvolver esse amor em mim? Pode. Mas enquanto isso não é desenvolvido, ele está dizendo, eu aceito a forma como você me ama. Glória a Deus. Aleluia. E aí existe aquela comissão. Apacenta meus cordeirinhos, meus pequeninos, cuida deles, alimenta eles. Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Elas precisam que exista um pastor que cuide delas. Então esse chamado é para a minha e para a tua vida. O nosso amor é imperfeito? Mas Deus aceita o nosso amor. E esse Deus é tão tremendo que Ele tem um chamado para mim e para a tua vida. Porque Ele está sempre pronto a nos acolher em nossos pecados. Não existe. O ser humano nos condena. Nós nos condenamos, muitas vezes nos sentimos incapazes quando nós deslizamos na fé.
e cometemos um pecado que nós não tem mais jeito. Certa vez eu estava fazendo um devocional e entendi que muitas vezes quando a gente peca, a gente quer se afastar de Deus. A gente quer ficar longe, não quer orar, a gente não se sente digno. A gente procura fugir. E no devocional falava assim, não, quando você faz isso, é para Ele que você tem que correr, não é dele. Porque Ele está pronto a nos ajudar. Está pronto a perdoar, a dizer, não, vai, não peques mais. Mas a gente pode voltar a pecar sem querer, acaba fazendo, nós somos humanos. A Bíblia diz que não há um que não peque. Então, que nessa noite, quando nós vamos celebrar esse momento de vitória, porque eu celebro a ceia como o Senhor, como um vitorioso, que cumpriu o seu chamado e que verdadeiramente destronou as forças do mal, sobrepujou tudo e nos apresentou o seu reino, abriu as portas da eternidade para mim e para você. Então eu celebro essa vitória. O inferno achou que iria conseguir, né? Mas quando ele achou que estava fazendo para vencer, no fundo ele estava se derrotando. Nosso Deus é tão tremendo que já estava tudo isso determinado na Gassuramanai. Tem uma pessoa aqui, que nesta noite Deus quer trazer um alento muito especial ao coração. Essa pessoa está se sentindo muito triste. Muito triste. Eu não sei, não costumo entregar dessa forma, que Deus tenha misericórdia, mas aqui, neste dia, nesta celebração, Deus vai tirar essa angústia. É uma angústia que se abateu de tal forma na tua vida, que é como se se desesperasse da própria vida. Como se a vida passasse como se fosse, vai acabar tudo. Uma angústia, uma coisa muito terrível. Deus vai tirar essa angústia e vai colocar uma alegria do céu. O inimigo não vai prevalecer. Deus não me mostra quem que é. Porém, eu sei que isso vai acontecer. É porque Ele nos quer dar vitória. Diante de todas essas lutas, nós queremos experimentar a sua boa e perfeita e agradável vontade. Lance as tuas redes, com certeza. Deus está dando esse comando, essa palavra de vitória. Lance tuas redes e Deus vai te dar aquilo que você tem buscado na direção dEle. Que Deus abençoe os irmãos. Nós queremos orar pela tua vida. Esta foi a palavra que Deus concedeu. Eu estava muito angustiado, a gente fica quando vem ministrar, porque a gente não sabe o que Deus quer falar, e a gente fica nessa dificuldade por um tempo, e glória a Deus por ficar, porque existem pregadores profissionais que não sentem nada disso. Eles podem pegar de manhã, de tarde, de noite, não, mas a gente entra num estreito, assim, dizer, não sei, Senhor, tem certeza, Senhor, eu não... Tipo assim, pastor Renato, a gente tem vontade de dizer, pastor Renato, põe outro para pregar, não tem condição. É assim que a gente se sente, totalmente incapaz, e glória a Deus, porque a gente tem que diminuir mesmo e Ele crescer. Os irmãos se coloquem em pé, vamos fazer uma oração. Você também tem toda a liberdade, se quiser se dirigir aqui à frente. É um costume que nós temos, que demonstramos para Deus que estamos buscando mais do socorro dEle, não é? Quando nós viemos à frente, estamos entregando todas as nossas preocupações, necessidades. Você tem a liberdade, se acaso quiser vir aqui à frente, colocar diante dEle alguma situação para que Ele venha a entrar com os recursos e te dar vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi ministrada e eu sei que ela vai e produz o resultado para o qual o Senhor enviou, Senhor. Que cada coração aqui presente possa ser alentado, Senhor, com aquilo que Tu falaste conosco.
porque o teu amor prevalece, Senhor. Que o teu amor é quem nos conduz, que nos dá norteia nossos passos, nossas escolhas e nossas decisões, Senhor. Que as nossas redes possam ser lançadas, Senhor, com a certeza de que haverá sucesso, Senhor, nessas empreitadas, ó Pai. Acolhe, Senhor, aqueles que estão, Senhor Deus, necessitados do teu abraço, da tua ajuda, do teu socorro, Senhor. Pai querido, Pai santo, vem repreendendo toda a fúria do inimigo em nossas casas, em nossos relacionamentos, em nossas famílias, ó Pai. Vem derrubando todo e qualquer gigante que tenta se levantar, Senhor, tentando, Senhor Deus, ó Pai, barrar ou impedir, ou roubar, Senhor Deus, a confiança, a certeza, Pai. Destrói, Senhor, todas essas fortalezas do inimigo em nossas mentes, ó Pai. Leva nosso entendimento cativo, Senhor Deus, a teu conhecimento. Pai querido, Pai santo, Pai querido, abençoa cada um do que está aqui presente, Senhor Deus, segundo as suas necessidades, segundo aquilo que, Senhor Deus, ó Pai, nesta noite será apresentado diante de Ti. Remove dos corações toda e qualquer incerteza, Senhor, que possamos declarar nossa confiança em Ti, no Teu agir, no Teu operar, Senhor Deus. Para Ti nada é impossível, Senhor, quando as situações para nós, Senhor, são como, Senhor Deus, ó Pai, situações intransponíveis, Senhor. Deus, que Tu venhas com o Teu braço forte e poderoso, Senhor. Deus poderoso e santo, nos acolhe no Teu amor nesta noite. Derrama mais e mais a Tua graça, Senhor. Se faz, Senhor Deus, presente, Senhor Deus, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. A cada momento, Senhor, seja o Senhor a nos conduzir, Pai. Deus poderoso e santo, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, essa celebração. Tu és o motivo de nós estarmos aqui reunidos, ó Pai, para comemorarmos e celebrarmos a Tua vitória, Senhor. Que há, Senhor Deus, ó Pai, que há neste lugar, Senhor Deus, ó Pai, vidas que carecem, Senhor, do Teu sobrenatural, da Tua manifestação, Senhor Deus, sobrenatural, ó Pai. Deus, que a fé de cada um seja acrescentada aqui nesta noite, através, Senhor Deus, daquilo que Tu vais fazer, Senhor, de hoje em diante, Senhor. Pai querido, Pai santo, que possamos testemunhar, Senhor, dos Teus grandes feitos, ó Pai. E assim, Senhor Deus, ó Pai, comunicarmos aos irmãos, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder, que não existe, Senhor, nada que possa, Senhor, impedir o Teu agir, que nenhuma das Tuas promessas cairão, Senhor, em terra sem serem cumpridas em nossas vidas, ó Pai. Assim nós queremos Te louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Deus poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Cura, liberta, restaura, transforma, Senhor Deus. Levanta, Senhor, comissiona, Pai. Comissiona pessoas para a Tua obra, Senhor. Levanta, Senhor Deus, obreiros. Levanta, Senhor Deus, ó Pai, pessoas, ó Pai amado, Pai, para fazer esta obra, para comunicar o Teu nome, para proclamar, Senhor Deus, a Tua soberania, o Teu senhorio, Senhor, para que vidas sejam, Senhor, impactadas, Senhor, fora deste lugar, que haja, Senhor, vidas que sejam impactadas pela história, pelo testemunho, pelas palavras, Senhor Deus, que Tu usa, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, ó Pai, através de nós, para as pessoas, que nós tenhamos esse coração aberto, Senhor, para falar do Teu amor, a tempo e fora de tempo, Pai, porque nós sabemos que Tu estás voltando, Senhor. Em nome de Jesus oramos e já Te agradecemos. Amém.